Boa noite, gente. Aos que estão chegando, muito boa noite. Bem-vinda, Lucimari. Boa noite a todos. Vamos começar já já. Por enquanto a gente vai se harmonizando, se encontrando, não é isso? Ainda estou achando um lugar, um espaço melhor aqui para mim, porque eu estou hoje em casa. Boa noite, Socorro. Começando, pessoal, a nossa palestra pública de hoje à noite, que tem um contexto social, político, de muito calor humano, né? Hoje está sendo ainda um dia de eleições, de comemorações, de reflexões. Então, é um desafio hoje para nós fazermos essa palestra hoje, mas nós agradecemos muito aos que estão aqui e desde já fazemos orações para os nossos irmãos, nossos colegas, nossos amigos que estão nas ruas, que estão em casa, que se protejam, que tenham cuidado com os excessos, que antes de tudo é importante a gente privilegiar e priorizar a nossa vida, não é verdade? Para nós começarmos a nossa palestra de hoje, que tem como tema comemoração dos mortos, os funerais, né? Que a gente vai tratar um pouquinho sobre essa reflexão do que são os funerais, né? Qual é a necessidade dos funerais e dos rituais para o processo, durante o processo da morte corpórea, certo? Mais uma vez, bem-vindos aos que estão chegando. E para começarmos a nossa reflexão de hoje, deixa eu só ver uma... Ah, tá gravando, eu acho, né? E para começarmos a nossa reunião de hoje, a nossa palestra pública de hoje, nós vamos fazer uma reflexão que diz assim: se caístes, se caíres, ergue-te e anda, caminhada para frente. Regressa aos teus deveres e esforça-te a cumpri-los. Ora pedindo a Deus mais força para a marcha. Muitas vezes a queda é uma lição de vida. Quem cai sente o valor do perdão aos caídos. O futuro te espera. Segue e confia em Deus. Essa palavra é de Emmanuel, pelo nosso médium, querido médium Francisco Cândido Xavier, certo? Lá naquele livro Senda para Deus, ok? E aí nós vamos começando devagarinho a nossa... Boa noite, pessoal. E aí, começando devagarinho a nossa palestra pública de hoje, que mais uma vez repetindo, refrisando, comemoração dos mortos, os funerais. Obrigada, Garcia. Ainda bem que a conexão aí tá boa hoje, né? Graças a Deus. E aí nós temos um pequeno roteiro, ok? E esse roteiro a gente basicamente divide ele em 3 grandes reflexões. Boa noite, Marília. Boa noite, Lúcia. Boa noite, HC, meu marido que está assistindo. E aí nós temos o roteiro que se chama, o primeiro tópico é o temor da morte. Tá? Por que as pessoas temem tanto a morte, não é isso? Um segundo momento é sobre o dia de finados,
para os mortos, o que é que significa? Boa noite, Ângela. O que é que significa esse Dia dos Finados para os que estão já do lado de lá, né, desencarnados? E, por fim, os funerais. Qual é a importância dos funerais para os desencarnados, né? Como é que eles se sentem nesse momento do processo de respeito e reparação. Boa noite, Alcídia. De respeito e reparação aos que acabaram de partir do plano corpóreo e estão se encaminhando para o plano espiritual, não é isso? E aí, nós começamos com basicamente o nosso roteiro, a nossa base literária são algumas diretrizes dos próprios estudos, né, sobre, né, os estudos sistematizados da doutrina espírita, como também o próprio Livro dos Espíritos, que vai trazer esse roteiro de reflexão para a gente, ok? Então, para iniciarmos a nossa reflexão, a gente parte do seguinte princípio. Os espíritos... Aqui está travando. Ô, Jesus, minha internet. Eu acho, será que é só a sua, Marília? E aí, vamos lá. Os espíritos sensibilizam-se sobremaneira pelo fato de serem lembrados por aqueles que lhe foram caros durante a existência na Terra. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, servem-lhes de lenitivo. E aí nós começamos com o nosso primeiro tópico de hoje, que é sobre o temor da morte. Por que que ainda apesar de nós termos intrinsecamente, né, instintivamente na nossa vivência corpórea, uma leve sensação e muitas vezes uma sensação muito clara de que existe uma vida após o momento do desencarne, que nós entendemos. Por que nós espíritas não falamos de morte? Porque a morte, na verdade, ela não existe, né? O que existe é um processo de desencarne, tendo em vista que o espírito é imortal. O espírito é um ser infinito e em constante evolução, não é isso? Ângelo, agora não. E aí nós devemos lembrar umas palavras de Chico Xavier, quando ele diz assim: devemos aceitar a chegada da morte, assim como o dia aceita a chegada da noite, tendo confiança que, em breve, de novo, o sol há de raiar. Então, por isso que nós não entendemos, não é que não gostemos, mas que nós achamos mais adequado o termo desencarne do que o próprio termo morte, por entendermos justamente essa vida eterna que nós temos, que é a vida espiritual, em que a nossa verdadeira casa é a casa espiritual, é o mundo maior, certo? E aí, nós refletimos, por que nós temos medo da morte? Não é isso? Boa noite, Marina. Tá chegando os amigos, Rafael e Lívia. E aí, o temor da morte, pessoal, ele está relacionado a dois fatores básicos, certo? O primeiro deles é a própria ignorância a respeito do além-túmulo. Então, nós temos medo da morte porque muitas vezes as nossas religiões, ou então a minha visão materialista, ou então a minha concepção de vida, que entende que tudo que está aqui após isso acabou, né? Então, essas perspectivas materialistas, né? Ou seja, essa ignorância a respeito da vida do além-túmulo faz com que boa parte da sociedade tenha medo, né, do processo da morte. Isso não quer dizer que os espíritas, morreu alguém da família de um espírita, ele não vai sofrer, ele não vai chorar. Também não é tão simples assim, né? Porque como nós estamos no mundo de provas e expiações, a perda de um ente querido, obviamente, que é alguém que sai do nosso convívio diariamente, ainda é uma coisa que nos causa muita dor, porque nós, por estarmos em um mundo intermediário e muito materializado, né, tudo onde a carga material ela é muito forte ainda para a nossa vida, então, claro que isso vai inerentemente também intervir nessa nossa compreensão, nesse nosso sofrimento, na verdade, do momento da morte de algum parente, né, de algum ente querido, por exemplo. Então, o primeiro motivo de nós temermos a morte é justamente essa ignorância daquilo o que é que vai nos esperar
do outro lado, né? Ou se tem, de fato, um outro lado. O outro motivo que nos leva a temer a morte são os processos de culpa, remorso dos atos que nós cometemos, dos atos equivocados, né, dos atos falhos que nós cometemos durante a nossa existência física. Então, culpas e remorsos, pessoal, são gigantes da alma, muito difíceis de serem removidos, mesmo no processo do pós-morte, né? Mesmo no processo de desencarne daquele espírito, certo? Então, é por isso que é muito importante a gente ter cuidado que ser espírita e acreditar no espiritismo, acreditar no plano espiritual, não é apenas compreender que existe reencarnação, que existem outras vidas, mas antes de tudo é buscar fazer a sua melhoria moral. Porque independentemente da forma de como eu acredito ou não no processo de desencarne, mas é o meu aspecto moral que vai definir a minha transição do mundo corpóreo para o mundo espiritual, certo? Então, antes de tudo, antes da gente pensar de dar tanto valor, né, de ter tanto temor, ou de então valorizar tanto como é que é estar lá, então como é que funciona o lado de lá. O mais importante para nós é compreendermos como eu posso melhorar aqui. E aí eu fazendo boas ações aqui, consequentemente o meu processo de ir para o lado de lá vai se dar de uma forma muito mais facilitada, certo? Então, o Livro dos Espíritos vem dizer pra gente que a observação comprova que no instante da morte, o desprendimento do perispírito, ele não se desfaz, não se completa abruptamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos, né? Então, só explicando para os nossos colegas que não são espíritas, né? Então que estão iniciando os estudos da doutrina espírita agora, certo? Nós compreendemos aqui sim, que nós temos o corpo, né, que é essa nossa vestimenta temporária para aquela reencarnação, e entre a alma, né, que no seu ato de encarnada, entre o espírito e o corpo, existe uma camada chamada perispírito, certo? Que é o que vai dar o formato do espírito de acordo com aquele corpo, ou então de acordo com como ele vai querer ser apresentado no plano espiritual, certo? Então, quando há o processo de desencarne, ou seja, a falência dos órgãos e os últimos suspiros, né, que a gente costuma dizer daquele ente querido que está no processo de desencarne, na verdade, a partir dali começa um longo processo, certo? Que já se iniciou um pouquinho antes, de desligamento, certo? E aí são chaves, vamos imaginar que são chaves mesmo, são chaves que vão tirando, né, desconectando partes do nosso corpo, certo? E sendo uma dessas últimas partes a nossa mente e o nosso coração, certo? Então, na literatura espírita tem vários livros, romances espíritas, por exemplo. Então, nas obras básicas da codificação também vem dizendo como é o passo a passo desse desligamento, certo? Então, quando a pessoa morre, né, quando falece os seus órgãos, ela não saiu, né, do nada, né? O espírito não saiu do nada daquele corpo, não é assim. Existe um processo de desligamento daquele corpo, por isso que o velório, por isso que o respeito a algumas horas após a falência, né, e a constatação da morte cerebral daquele ser humano, por isso que essas horas depois de acompanhamento com a família daquele corpo são fundamentais para o espírito, para aquele ser querido que está desencarnando. Por quê? Porque é um processo que vai, inclusive, não apenas ajudar a espiritualidade que está fazendo o desligamento do espírito do corpo, né, do espírito ao corpo, né, daquela pessoa que morreu, mas também o próprio desencarnante, né, aquela própria pessoa que está
ali naquele seu processo de desencarne, ver e participar também daquele processo, ter um tempo para ela compreender que existe um processo diferente, um processo em curso e que precisa-se de calma, precisa-se de responsabilidade, certo? Por parte da equipe espiritual que está ajudando aquela pessoa que está no processo de morte, de desencarne, o desencarne que é um processo, mas também os encarnados que estão ao redor, certo? Então, é uma equipe de fato, tanto do lado de lá e a equipe do lado de cá, geralmente é composta pelos amigos, pelos familiares, certo? E aí a gente tem esse processo mais calmo, de uma forma mais tranquila para aquele que está desencarnando. Devemos compreender também que a forma de desligamento do espírito para com o corpo vai ser dada também de acordo com o apego material que aquele desencarnado tinha, né, tenha na sua vida. E também com a forma de como ele enxerga o plano espiritual, como também estar preparado para o momento da morte. Isso é o que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente da nossa palestra, certo? Então, só recapitulando algumas palavras de Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele diz assim pra gente: em uns, o processo de desencarne é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também de uma libertação, né? Como se alguém estivesse saindo de um cárcere. Em outros, sobretudo naqueles em que a vida corpórea foi toda material e sensual, o desprendimento é muito lento, certo? Durando, às vezes, alguns dias, semanas, meses, certo? O que não implica a existência no corpo da menor vitalidade. Então, o corpo está literalmente morto, certo? Com a sua falência dos seus órgãos totalizada, certo? Mas o apego à materialidade, né, à vida material e sensual, vai deixar com que esse processo de desencarne dessa pessoa seja um pouquinho mais complicado. Por isso que nós temos várias e várias literaturas, romances espíritas que relatam de espíritos que altamente ligados pelo materialismo na sua vida corpórea, eles sentem o cheiro da putrefação, né? Sentem os micro-organismos tomando conta do seu corpo, né, material, do seu corpo espiritual, do seu corpo, né, da sua indumentária carnal, certo? Isso justamente porque não teve um real esclarecimento de quais são, de fato, os valores que eu deveria ter cultivado durante a minha vida encarnado, enquanto encarnado, certo? Então, como é que nós devemos nos preparar para morrer? Existe, Larissa, uma forma de que eu possa me preparar para morrer? Sim. Temos caminhos que a gente se prepare para o momento da morte. Então, não é apenas preparar o caixão, não é apenas preparar a roupa, não é apenas preparar o adereço, né? É muito comum das pessoas mais antigas, né? De que já deixa aquela túnica já separada por anos, né? Guardadinha lá no armário, como sendo uma representação simbólica do seu preparo para a morte. É isso, mas não só isso, né? Mas antes de tudo, nós nos preparamos para a morte quando, desde a infância, a gente passa a ter aprendizados de ordem moral, certo? Quando nós temos capacidade de passar para os nossos filhos ou crescermos enquanto cidadãos, né, enquanto seres humanos, antes de tudo, com dignidade espiritual. E como é que eu consigo essa dignidade espiritual ao longo da minha vida de encarnado? Conhecendo os princípios norteados, que vão me nortear para a minha dignificação moral, certo? E isso eu tenho através da minha religião, seja qualquer religião que você tenha, mas a religião certa para você vai ser aquela religião que lhe faça melhor, né? Que lhe melhore enquanto ser humano e que lhe fortifique enquanto uma pessoa que
trabalhe em prol de si mesmo, mas que trabalhe também em prol dos outros. Compreenda o seu papel de caridade, principalmente, ao seu próximo mais próximo, né? Então, isso daí é um caminho de nós entendermos, independente da nossa religião, para galgarmos patamares mais evoluídos na nossa corrida, né, ascensional, na nossa corrida para a nossa melhoria moral, né? Que nós estamos numa escadinha sempre em estado ascendente. Nós podemos parar, né? Ficar estacionado por uns anos, séculos, milênios em alguns casos, mas sempre crescemos e nunca descemos de volta, certo? Uma outra coisa também que o amor, que nós sabemos também, que o amor aos bens terrenos acaba sendo um dos maiores empecilhos ao desprendimento corpóreo, certo? E esses bens terrenos, pessoal, não é só a minha casa, o meu carro, o meu conforto, o meu dinheiro, mas esses bens terrenos que nós temos também são aqueles familiares que a gente tem muita dificuldade de se desvencilhar, né? Então, é uma coisa que é importante sempre a gente refletir, que é óbvio que a gente vai amar demais os nossos familiares, nossos pais, nossos companheiros, nossos filhos, mas tudo em excesso é pernicioso, né? Então, é pelo Espiritismo, por essa perspectiva de vida, que nós entendemos que o amor deve ser livre. O que é que significa o amor ser livre? Algum sentido de libertinagem? Não, não é isso. É você amar aquela pessoa, mas entender que vai haver em um determinado momento um processo de separação, certo? Mas devemos entender também que essa separação ela vai ser sempre momentânea, né? E entendendo que essa separação vai ser momentânea, ajuda a gente, né, a levar isso em uma outra perspectiva. Então, amar os nossos familiares é fundamental, mas amá-los ao ponto de um apego excessivo é pernicioso, tanto para a gente quanto para quem recebe esse amor em excesso, certo? Porque nós acabamos sendo obsessores dos nossos familiares, sabendo nós que existem obsessores tanto desencarnados, mas também encarnados, né? Muito embora sendo espíritos encarnados, mas nós somos e continuamos sendo espíritos. Então, quantos amores obsessivos e obsessores de parentes, familiares nós temos também nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas relações amorosas, certo? Então, esse apego ao material é apego àquilo de literalmente vinculado ao dinheiro, ao valor material, mas também para as pessoas, certo? Então, terá um processo de desenlace espiritual do corpo mais fácil e menos perturbado aquela pessoa que deixou conduzir sua vida sem ganâncias ou ambições exageradas, né? Então, é importante você ter ambição no sentido de que eu querer o meu melhor, eu querer estudar, eu querer ter uma condição de vida satisfatória, isso é ok, natural. Agora, não fazer isso ser o único objetivo de vida e uma forma de passar por cima dos outros, né? Então, ganâncias ou ambições exageradas, sim, elas são perniciosas, certo? Procurou desenvolver ao longo da sua vida virtudes, combatendo imperfeições, né? Então, isso é um outro passo muito importante para que eu chegue lá no meu desencarne de uma forma muito mais tranquila, certo? Uma pessoa que praticou a caridade durante a sua vida e buscou promover o bem, nas suas mais amplas formas procurou fazer o bem, seja no seu trabalho, seja na sua casa, certo? Não existe espaço para fazer caridade. Todo espaço é o espaço da caridade. Então, você pode exercê-la e tentar buscar exercê-la da melhor forma que você pode, certo? E começa pelo próximo mais próximo. Não adianta você ser uma pessoa maravilhosa fora da sua casa e dentro da sua casa com os seus próximos mais próximos ser aquela pessoa altamente perniciosa, né? Então, assim também não vale. Que cumpriu seus deveres familiares, profissionais e sociais. Então, foi aquela pessoa que a vida jogou responsabilidades para ela e ela não se furtou delas, né? Então, uma pessoa que teve uma responsabilidade grande batendo a sua porta, com um familiar problemático, por exemplo, ou então com um trabalho muito árduo para aquela sua comunidade, e que não se furtou, que não fugiu daquele compromisso, que muitas vezes
alinhavado no plano espiritual, né, antes da pessoa vir a nascer. Então, quando ela não foge desses compromissos, ela com certeza vai ter um processo de desencarne também mais facilitado, porque ela vai dizer assim, cumprir com aquilo que eu prometi, né? Então, cumprir com aquilo que me foi dado, então cumprir parcialmente com aquilo que me foi dado. Se eu não cumprir com tudo, levo aquele meu débito para uma outra vida e lá eu quito ele, né? Então, sem culpas, né? Mas com responsabilidades, certo? Nesse mês de novembro, pessoal, nós temos o dia 2, né? Que é o dia dos finados, que é um dia importante também para os estudos espíritas, né? No que diz respeito ao seu entendimento, certo? Então, lá na questão 321 do Livro dos Espíritos, perguntam assim: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? É satisfatório, apraz, né? Dá prazer aos espíritos ir ao encontro com os que vão orar nos seus túmulos? Isso são questões que Allan Kardec joga lá para os espíritos, né? No Livro dos Espíritos. E aí eles respondem assim, os espíritos respondem assim para Allan Kardec: o que acontece é que os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que estão na Terra e que lhe dirigem os pensamentos, como fazem a qualquer outro dia. Então, assim, não estamos querendo dizer que o dia dos finados é um dia irrelevante, não. É um dia importante porque, assim, querendo ou não, quem não se lembra do seu ente, né, querido, que partiu, tem pelo menos aquele dia no ano para lhe dirigir alguns pensamentos positivos, né? Mas o que o seu parente desencarnado mais vai gostar mesmo é que você se lembre dele com mais frequência. Independente do lugar, independente de ser no túmulo, certo? Até porque o local que você faz a prece para o seu parente desencarnado é irrelevante, porque ele vai estar perto de você aonde quer que você esteja. Seja no túmulo, seja na sua casa, seja na igreja, seja num templo de oração, de qualquer natureza. O local para ele não importa, porque ele vai se deslocar, porque ele é chamado até você pelo seu pensamento. Então, o seu pensamento vai estar onde você estiver, né? Então, isso vai independer, o local vai ser irrelevante para aquele seu desencarnado, certo? Então, a dica que o Livro dos Espíritos deixa para a gente é que não fazer orações, né? E não fazer orações fervorosas, né? Para os nossos queridos entes desencarnados, amigos desencarnados, apenas lá no dia dos finados. Mas sim orar por eles, né, de uma forma mais constante. Porque é a lembrança positiva que nós temos deles que fazem eles mais felizes lá em cima, certo? Porque eles se sentem mais amados, certo? E toda oração que nós fazemos por nossos amigos e parentes desencarnados chega até eles. Pode não chegar naquele momento, mas um dia, quando ele estiver preparado, com certeza vai chegar, tal qual um recadinho pombo-correio que chega lá na sua casa, certo? Chega para eles também, aonde quer que eles estejam, no momento apropriado, quando eles tiverem condição de receber também a mensagem, né? Porque não é qualquer hora, qualquer local que ele vai poder receber, né? Às vezes o nosso amigo desencarnado está em alto processo de perturbação, ainda não compreende que morreu, está em zonas umbralinas, ainda nem solicitando o perdão de Deus, né? Então, são várias as situações do pós-morte em que o seu parente desencarnado pode estar. Rezemos nós para que ele seja sempre bem acolhido, né, pelos nossos amigos do plano espiritual, certo? É comum acreditarmos, então, pessoal, que o dia dos finados se torna um dia especial junto às sepulturas, né? E aí, como nós estávamos dizendo, é natural que os espíritos sejam levados aos túmulos pela multidão de gente. Mas eles não são levados pela multidão de gente, são levados pela multidão de mentes pensantes que estão lá rememorando eles, certo? Caso eles pudessem ser vistos, por exemplo, eu estou fazendo uma oração no dia dos finados lá no cemitério em que o meu querido ente desencarnou, né? Foi enterrado.
Então, caso eles pudessem ser vistos, se você tiver uma mediunidade um pouco mais aguçada, ou então naquele momento você teve a permissão para visualizar aquele seu ente, né? Então, muito provavelmente ele vai estar com a mesma forma física que você o conhecia, certo? Por mais que no plano espiritual ele já tenha, por exemplo, modificado as suas feições perispiríticas, né? O seu corpo perispíritico lá, no plano espiritual já seja um pouco diferente, talvez ele goste de uma aparência, de uma reencarnação, de umas 3 reencarnações anteriores, isso a gente não sabe, mas quando ele aparece para você, muito provavelmente ele vai aparecer tal qual você o conhecia, justamente para lhe ajudar a reconhecê-lo. E aí, grande dádiva, né, que muitos têm de ver os seus queridos entes desencarnados. Então, muitos túmulos também, pessoal, são esquecidos pelos seus familiares. Os espíritos gostam disso, que estão do lado de lá? Como nós estávamos dizendo, para eles é irrelevante, certo? O que importa para eles mesmo não é um túmulo limpinho, cheio de flor. O que importa para eles é você estar pensando nele, certo? Então, muitas vezes também nós devemos reconhecer que às vezes a visita ao túmulo é apenas uma representação exterior, né? Ou seja, todo mundo da família vai e eu vou também, né? Mas quando na verdade o que o seu ente desencarnado precisa de você é de fato aquilo que está no seu coração, né? Aquilo que você almeja, a saudade real que você sente dele, né? E não o culto à exterioridade, né? Ou não somente você, por a sua família, tá todo mundo ir lá no cemitério e você vai, que chato, eu vou, porque todo mundo tá indo, vai lá, joga uma flor em cima do túmulo. Aquilo dali é irrelevante, tanto para você quanto para o seu ente desencarnado. Talvez é melhor nem que você fizesse isso, né? Na verdade, como nós estávamos dizendo, a prece que eu faço para aquele meu irmão, tio, qualquer parente, né, amigo desencarnado, a prece que eu dirijo a ele é o mais importante, independente do lugar. Principalmente, pessoal, e aí principalmente mesmo para aqueles nossos queridos que saíram pelo mundo corpóreo, pelas vias do suicídio, né? Então, esses que merecem mais ainda a nossa atenção, mais ainda o nosso auxílio via prece, né? Via oração, porque eles vão precisar, de fato, com mais reforço ainda dessas emanações positivas, essas vibrações mentais positivas que nós enviamos para eles, no sentido de dar força e eles entenderem que tem gente orando por eles, pensando por eles e vendo com o quanto ele era amado também, né? Então, isso é importante para os nossos queridos que partiram pelo método equivocado do suicídio. Quem somos nós para julgar? Jamais, né? Toda pessoa, às vezes a sociedade ela é muito cruel, né, no julgamento com os nossos queridos que saíram da vida por vias do suicídio. Mas só quem é da família sabe, né? Como aquela pessoa era boa, como aquela pessoa era de um coração maravilhoso, de um coração imenso, gigante, mas que por uma questão fortuita que lhe enfraqueceu, que tirou suas forças, cometeu esse ato equivocado, né? Então, cada um tem seus atenuantes, né? Então, cada um tem as suas obras, as suas ações positivas que vão ajudar com que, mesmo pela via do suicídio, lá no plano lá no plano espiritual, ele seja acolhido, né, pelos nossos amigos e parentes desencarnados, para um novo esclarecimento e para uma nova vida em que ele reflita um pouco mais sobre a sua ação, certo? Mas que nunca deixaram de ser pessoas honradas e pessoas maravilhosas, né? Então, longe de nós o julgamento. Então, uma outra coisa que tem muito clara também lá no Livro dos Espíritos é que é irrelevante o local que essa pessoa vai ser enterrada, né? Então, pode ser no cemitério A, pode ser no cemitério B, isso é irrelevante. Pode ser com luxo e pompas
um cemitério mais chique, um cemitério mais simples, isso pouco importa para o ente que está desencarnando, certo? Como nós já dissemos, o que importa são os pensamentos positivos que são emanados para essas pessoas, certo? E especificamente no funeral, pessoal, como é que, já chegando na última parte, né, do nosso roteiro de hoje, como é dado o funeral, o ritual do funeral? Nós já dissemos que é um processo importante, né? É um processo que o funeral, o rito do funeral, ele ajuda o desencarnante, né, aquela pessoa que está no processo de desencarne, a compreender a sua situação, certo? De ser um passo a passo lento. Até porque também, não apenas para o plano espiritual, mas também por questões físicas, né, fisiológicas. Às vezes é porque eu estou esquecida do nome agora, em que pessoas que elas estão falsa mortas, né? Em que elas estão com os seus órgãos vitais totalmente, né, apagados, mas aquelas 24 horas, né, às vezes até 48 horas, são fundamentais para que haja de fato um acompanhamento médico para ver realmente se aquela pessoa está de fato desencarnada, né, está de fato morta, né, pelas vias, falando pela perspectiva materialista, né. E aí, nos primeiros momentos que se seguem à morte material, determinados espíritos experimentam grande prazer com as honras que lhe atribuem, né? Muitas flores, muita pompa. Ou às vezes também se aborrecem com o pouco caso que fazem com seus envoltórios corpóreos. É que ainda conserva alguns preconceitos desse mundo, tá bom? Então, é importante, pessoal, que independente da sua concepção de plano espiritual, né? Familiar responsável por aquela pessoa, por exemplo. Um ente querido faleceu, certo? Então, eu sou espírita e para mim os despojos corpóreos não servem de nada e vamos fazer a cremagem, vamos fazer isso do mais rápido possível. Não é assim. É importante, antes de tudo, que você saiba como seu ente querido gostaria de ter o seu rito do funeral. Porque, assim, ao longo do seu desencarne, né, no seu aprendizado no plano espiritual, talvez ele reveja essas questões. Mas é importante que eu saiba respeitar minimamente como aquele meu ente querido gostaria de ter o seu rito do funeral. Né? Porque isso é uma forma de respeito também àquela pessoa, certo? Até porque grande parte está vendo o processo, certo? E aí é o que nós íamos dizer agora. Lá na questão 327 do Livro dos Espíritos, tem dizendo assim: o espírito assiste a seu enterro, frequentemente assiste, mas algumas vezes ele ainda está em grave estado de perturbação e não percebe o fato, né? Não percebe o que está acontecendo. Mas geralmente ele está ali ao lado, certo? O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros, quase sempre também, para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Então, por que Deus permite que aquele pai com muitos bens assista à divisão dos bens aos seus herdeiros? Justamente, inclusive, para que ele saiba que tipo de ser humano ele deixou na Terra, que ajudou a construir, ou então que se desvirtuou, né, por motivos outros ao longo do caminho. Né? Então é importante também, inclusive para uma autoavaliação da sua própria vida, né, o ente que está em processo de desencarne. O instintivo respeito que o homem consagrou, isso é uma outra questão, e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem na vida futura, é consequência natural da intuição, né? Então, desde os tempos primórdios do ser humano, desde os tempos primórdios da humanidade, os seres humanos, com uma intuição muito rasa, muito rala, mas mesmo assim, ele intui que existe uma outra coisa que nos espera após a morte. E por conta disso, existe o rito do funeral.
Fora isso, pessoal, fora fora essa intuição, por mais rudimentar que fosse, por mais rudimentar que ainda seja, se não fosse ela, nós não ligaríamos para os despojos corpóreos, certo? Então, é por essa intuição que muitas vezes ainda é rudimentar em algumas pessoas, mas desde o início da história da humanidade, nossos primórdios enquanto seres pensantes, né, com o livre-arbítrio, nós temos essa intuição e por isso respeitamos o rito do funeral, certo? Então, nos encaminhando, pessoal, para o fim, nós temos uma reflexão também de Chico Xavier, né, que ele diz assim: aqueles que nós amamos não morrem jamais, eles apenas partem antes de nós, certo? Então, como nós temos uma vida, que é a vida real, que é a vida espiritual ao infinito pela nossa frente, então alguns vão na nossa frente, alguns vão atrás de nós. Então, é esse o entendimento que nós temos enquanto espíritas do processo de desencarne, certo? E a importância dos rituais, dos funerais, né, para esse processo também de compreensão e entendimento do que está ocorrendo para aquele ser que está em processo de desencarne, certo? Nós espíritas não aprovamos, não apoiamos nenhum rito voltado ao culto exterior, ou seja, voltado para as pompas e honrarias, mas especialmente o funeral é um ato importante para que exista uma passagem mais tranquila do nosso ente querido do lado de cá para o lado de lá, certo, pessoal? Então, nós estamos encerrando a nossa conversa de hoje com 42 minutos de transmissão. E aí nós temos uma reflexão final, certo? Uma precezinha final que diz assim, que também é de Emmanuel, que é chamada de responsabilidade. E diz assim: Deus emprestou-te filhos para que os eduques. Deus confiou-te terras para que as cultive. Deus mandou-te o dinheiro para servir ao bem. Deus te envia saúde a fim de que trabalhes. Deus o fez livre, forte, mas também Deus te fez responsável. A vida é luz em todos, mas o mundo é de Deus. E assim, com essas palavras de Emmanuel, nós concluímos a nossa palestra pública de hoje via formato online, né, formato digital, esperando em Deus que breve essa pandemia seja controlada, né, via vacina ou por algum outro mecanismo que a gente mantenha a nossa saúde mais fortalecida, né? Agradeço aos que ficaram nesse dia difícil, né, de se concentrar, com as emoções aí todas à flor da pele, mas enfim, era isso que nós tínhamos para a noite e desejamos uma noite abençoada e tudo de bom ao longo da nossa semana. Que assim seja.